Olá, tudo bem com você? Bom dia, que dia abençoado, que dia maravilhoso, que dia extraordinário. Você pode declarar aí hoje: vida me surpreenda. Declara, fala assim: eu me abro hoje para viver o melhor. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou Deus. O reino de Deus está dentro de mim. Ah, como é maravilhoso viver conhecendo essa realidade espiritual. Como é maravilhoso viver quando você sabe que não há impossíveis para você. Durante muitos anos, eu falava de Deus, mas eu não conhecia Deus como hoje eu conheço. Se naquela época eu vi tantos milagres, eu vi milagres extraordinários diante dos meus olhos. Mas eu não sabia que nós éramos energia. Eu não sabia que os nossos pensamentos eles eram tão sérios e criavam a nossa realidade. As palavras que saíam da nossa boca criam a nossa realidade. Durante muito tempo eu acredito que eu tenha vivido migalhas. Apesar de aos meus olhos terem sido coisas extraordinárias. Na realidade eram migalhas. E eu só fui entender exatamente quem eu sou. O que Deus é na minha vida depois que eu expandi a minha consciência através do conhecimento e através do autoconhecimento. No dia que eu decidi que eu não ia mais aceitar, compreender o mundo baseado naquilo que as outras pessoas falavam, mas que eu ia pesquisar, eu ia estudar, eu ia buscar a compreensão e o entendimento por mim mesma, minha vida foi transformada. E hoje, graças a Deus, como eu sou feliz, como eu agradeço a Deus pelo fato de hoje ser terapeuta sistêmica quântica integrativa. Eu trabalho falando sobre isso. Eu trabalho todos os dias ajudando pessoas a transformarem a história da vida delas, assim como eu tenho transformado a minha história. E hoje eu quero trazer uma palavra que vai trazer esse entendimento para você. Eu estou liderando um grupo no meu WhatsApp, um grupo fechado, que são 21 dias de uma jornada de autoconhecimento, de cura, de transformação, chamada Jornada da Transformação Financeira. E durante esses 21 dias nós estamos totalmente dedicados a entender como a prosperidade funciona e acessar essa prosperidade. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos Deus, concorda comigo que não existe possibilidade de a gente ter esse nível de dificuldade financeira ao ponto de muitas vezes você não ter recursos financeiros até para seus alimentos, para comprar objetos, para comprar coisas da higiene pessoal, básico do básico do básico. Concorda comigo que muitas vezes você está trabalhando 20 dias, 30 dias no mês para poder sobreviver, pagar as contas, a água, a luz. Isso não é a vida que Deus tem para mim e para você. Se você quiser um exemplo vivo de quem acessou essa realidade, podemos chamar aqui Jesus para conversar conosco. Jesus, ele tinha a solução nas mãos dele porque ele sabia exatamente quem ele era. Jesus, quando chegou no casamento e faltou vinho, ele simplesmente pediu que enchesse os jarros com água e transformou a água em vinho. Porque para ele não havia nenhuma dificuldade, porque não era ele que transformava a água em vinho. O universo se encarregava de resolver aquilo que ele determinava, ainda que fosse a transformação de água em vinho. Ele simplesmente declarava, determinava que era isso que ele queria e as coisas aconteciam. Jesus, quando esteve diante
daquele cego. Aquele cego pediu a ele ajuda para que ele voltasse a enxergar. Jesus Cristo pegou o barro, cuspiu, fez um lodo, passou nos olhos daquele homem, falou, vai se lavar. Quando ele se lavou, estava enxergando. Jesus, no meio de uma multidão de 5.000, sei lá quantas mil pessoas, depois de ter ministrado, depois de ter instruído as pessoas, e tinha muita dificuldade de instruir, porque naquela época as pessoas não conseguiam compreender isso que para nós é totalmente... Tá desnudo, tá sem o véu caiu. O véu caiu. Naquela época, se Jesus falasse que a pessoa tem que nascer de novo, Nicodemos, por exemplo, mas como que eu vou nascer de novo? Como é que eu posso, adulto, grande, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus ficava olhando e falava no momento não dá para vocês. Eu queria tanto poder falar mais coisas, mas vocês não têm esse entendimento. E hoje nós temos esse entendimento. Hoje nós temos esse acesso a demandar. A informação, ela chega até nós. A informação, ela chega. E é exatamente isso que Deus, ele quer de mim e de você. Que Cristo Jesus, ele deixou muito claro, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. As obras que eu fiz, vocês farão maiores ainda. Jesus ele deixou apenas um modelo para nós. Tudo aquilo de grandioso, de maravilhoso, de extraordinário que você vê escrito na Bíblia, é o básico. Jesus fez vários milagres, Jesus ressuscitou, Jesus multiplicou, Jesus fez alquimia, transformou a água em vinho, para que você pudesse entender que independente daquilo que você tivesse vivenciando hoje da sua vida, você pode transformar a sua realidade. Mas você só vai conseguir transformar a sua realidade se você tiver o entendimento de quem você é. Porque enquanto você achar que você é a Priscila, a filha da Dalila, a terapeuta, a mãe do Gabriel, a Joana, a Maria, o Pedro, o Henrique, o Breno, independente do seu nome, de onde você esteja, você não vai conseguir viver nada além das suas próprias forças. Agora, se você esquecer a sua realidade natural e se enxergar verdadeiramente como você é, porque a sua realidade, acima de tudo que você possa ver, é que você é Deus, você é um espírito, você é filho de Deus, você vai comandar a sua realidade. E essa palavra que eu estou trazendo para você hoje, ela precisa te desconcertar, ela precisa te incomodar, ela precisa ser, sabe, uma pedra dentro do seu sapato para você pisar e ficar doendo e falar, meu Deus, eu não aceito mais. Eu não aceito mais ser Deus, ser filho de Deus e viver uma vida miserável. Eu não aceito mais. E como é que você consegue transformar isso? Além do processo terapêutico, que eu te convido, eu atendo online, você pode entrar em contato comigo. Para mim vai ser um prazer poder te atender, te ajudar, te acompanhar particularmente, de perto, exclusivamente para você entender tudo isso que eu estou falando. Mas uma das coisas que você precisa entender é que tudo nessa vida é energia, é vibração, é padrão vibracional. E a palavra que eu quero trazer hoje para você está lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. Se você não tiver a Bíblia, baixa ela no teu celular. Porque não é a Bíblia que eu quero trazer para você. Eu quero trazer para você o entendimento de coisas que estão escritas na Bíblia, que são extraordinárias, que você precisa tirar o véu da cegueira e poder entender as coisas como elas são. Discernir espiritualmente. Aqui está escrito, mesmo que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não hajam... Vou ler na versão que está aqui, tá? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral,
nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu, como fui pastora, missionária durante muitos anos, eu já preguei sobre isso aqui. Mas naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Naquela época eu olhava para isso aqui e achava a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, que exemplo de perseverança, que exemplo de resignação. A pessoa vivendo o pior momento da vida dela, não tendo comida, não tendo alimento, não tendo alegria, não tendo prosperidade, não tendo saúde, não tendo nada. Ela ainda lá nos pés do Senhor e alegre, saltitante. E eu olhava para isso e passava as minhas adversidades e chorava aos pés do Senhor e falava: Senhor, me perdoa porque eu ainda não tenho a fé de Abacuque. Olha, não era nada disso que Deus estava falando aqui na palavra dele. Isso aqui é um dos maiores segredos. Se hoje você está vivendo aí problema financeiro, problema de honra, problema de saúde, problema de prosperidade, problema de família, qualquer coisa que você esteja vivendo hoje, todos os desejos que você tenha hoje na terra, materiais, isso aqui é um segredo, é um portal que se abriu no meio do deserto. Eu vou passar a chave para você agora. Quando a figueira, por exemplo, eu preparei toda uma ministração poderosa, que eu não queria esquecer de nada. A figueira, por exemplo, naquela época, o que significava os figos, né? Quando você tinha uma doença naquela época, você fazia uma pasta de figo e colocava em cima da doença e o corpo ficava curado. Então, os figos, eles eram extremamente importantes porque eles eram remédio, os figos eram alimento, os figos eram abundância, eram prosperidade. Os figos eram importantes para aquele povo, para a alimentação daquele povo. E ainda que as figueiras não floresçam, quando a figueira ela não floresce, quer dizer que não vai haver frutos, que aquele ano pode esquecer. E talvez hoje você esteja vivendo isso na sua vida. Talvez a tua figueira, a figueira do teu relacionamento, do teu casamento, a figueira da sua promoção, a figueira do seu aumento salarial, a figueira da sua cura, ela não floresceu. Então você vai saber que esse ano você não vai ter o que fazer. Talvez você tenha se casado, e eu já passei por isso, eu sei o quanto difícil é, para viver um relacionamento, e quando você se casou, você acordou com outra pessoa do seu lado. Peraí. E todo aquele sonho, todas aquelas promessas, elas não floresceram na sua vida. O que você vai fazer? O que você faz agora exatamente? O que você tem feito diante da sua figueira que não floresceu? Você tem chorado, você tem se angustiado, não é verdade? Você tem falado que Deus esqueceu de você, que Deus não te ama. É ou não é verdade? Você tem dito: eu não tenho fé, eu não tenho sorte, eu devo ter chicoteado Jesus na cruz. Quantas coisas absurdas têm saído da sua boca nesse momento em que a sua figueira não floresceu? De que essa área da sua vida ainda não resplandeceu a glória do Senhor e aquilo que você merece viver. Mas aí você tem que entender que você é Deus. No dia que a sua figueira está florida e cheia de frutos, e você também é Deus quando a sua figueira não floresceu. Que as palavras que saem da sua boca, elas são ordens do mundo espiritual. E tudo aquilo que você declarar, você vai viver. Como está escrito na palavra, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. O que Abacuque fez? Mesmo não florescendo a figueira, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Porque Abacuque era bobo? Porque Abacuque era doido?
O mundo está acabando e Abacuque está sorrindo, e está alegre, e está exultando. Não. Porque Abacuque sabia, de alguma maneira esse entendimento chegou até ele, de que esse universo em que nós vivemos é de infinitas possibilidades. E quando ele se alegra, quando ele exulta, quando ele entra nesse padrão vibracional de alegria genuína, porque ele sabe quem ele é, porque ele sabe que Deus é o Deus da salvação dele, que virá por outra porta. Ah, não floresceu não, fica em paz, vai vir por outro lugar, e vem. Porque não existe nada impossível àqueles que conhecem quem são. É por isso que Jesus, diante de Lázaro, Jesus olha e fala: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu morto de 4 dias. Levantou e foi. Quando Jesus chegou diante daquela menina, Talita, come. Estava aquele alvoroço dentro da casa daquela menina de 12 anos morta. Jesus chegou e viu aquele choro, aquela angústia. Jesus falou: sai todo mundo. Porque nesse padrão vibracional de angústia, de tristeza é 75 Hz. Tristeza, a menor vibração é 20 Hz, que é a vergonha. A tristeza, 75. A alegria, ela é, deixa eu ver aqui, se são 540 Hz. 540 Hz. Jesus falou: sai todo mundo. Sai. Fica só a mãe e o pai. Fica só aqueles que verdadeiramente dão a vida para ver esse milagre acontecer. Jesus chegou, falou: a menina apenas dorme. Ela apenas dorme. Porque quando você tem os olhos de filho de Deus, a morte apenas dorme. Eu já vi muitos casos de pessoas que ressuscitaram. Pessoas que creram na palavra, creram em quem são, e no momento da adversidade deram a ordem e o defunto levantou. A minha irmã é uma delas. Minha irmã sofreu um acidente pavoroso, terrível de carro. Minha irmã estava morta, minha irmã afogou, ficou, sei lá, meia hora debaixo d'água, 25 minutos debaixo d'água. E havia um homem de Deus que ajudou, que fez os primeiros socorros. Na hora que botaram a minha irmã morta no asfalto, ele olhou e falou assim: a Bíblia diz que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas no nome de Deus, tudo aquilo que for pedido, o Pai concede. Espírito da morte, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. O motorista do ônibus, ele também parou para fazer os primeiros socorros, para ajudar, resgatar. Ele também cria, falou: eu creio. Minha irmã, morta, levando a água, começou a vomitar aquela água toda, voltou, teve que ressuscitar. Porque todas as vezes que um filho, uma filha de Deus, que sabe que é filho e filha de Deus, que é Deus, abre a boca e determina, tem que acontecer. Então, você está entendendo o porquê que você precisa expandir a tua consciência? Talvez hoje você esteja vivendo uma vida que a videira não dá fruto. Eu moro aqui na Itália, na Sicília, né? E aqui tem inúmeras plantações de uva. E é muito engraçado que quando você chega depois da colheita, é tão seco. Ela é quase que rasteira, mas é tão seco, parece que é um graveto velho, seco. E você não dá absolutamente nada.
Às vezes eu passo assim de carro, eu fico olhando, a vontade que eu tenho é de tirar foto e falar, meu Deus do céu, isso aqui nunca mais vai dar um fruto, porque é impressionante. Mas você pode ter certeza absoluta que quando chega ali o mês de junho, de julho, nós já estamos comendo o vinho, já está sendo feito. E é uma das uvas mais gostosas que tem, assim. Ela é imensa, ela é doce. Os vinhos sicilianos, eles são muito prestigiados, né? No mundo todo. Pela qualidade, pela excelência. E talvez hoje você esteja vivenciando exatamente isso na sua vida. As áreas da sua vida que traziam alegria para você, que eram para trazer alegria para você, né? Porque a videira, a uva, ela significa vida e alegria. Talvez esteja seco, talvez não tenha o que fazer. Mas o que você vai fazer? Você vai olhar para aquele galho seco e você vai declarar que o galho está seco? Você vai declarar que você não acredita? Você é filho de Deus. Se você declara isso, que você não acredita, as coisas elas vão acontecer do jeito que você está falando. Porque você tem total autoridade no mundo espiritual. Ou você vai se alegrar em Deus e saber que, ainda que aquela vide não dê fruto, a bênção sobre a tua vida virá de outras maneiras. Talvez hoje você esteja enfrentando um processo de divórcio. E a sensação que você tem é que a sua área sentimental ela é completamente seca. Que tudo aquilo que você plantou nessa terra não deu fruto ou deu fruto podre. Mas se você soubesse quem você é e o que Deus ele pode fazer por você, ele deseja fazer por você e vai fazer por você se você souber quem você é. Deus tem um relacionamento tão abençoado para você que quando você viver, você vai chorar de alegria. Alegria. Deus ele tem uma família abençoada. Deus ele tem restauração para sua vida. Deus ele tem um relacionamento saudável, bom para você, onde você vai ser respeitada, amada, cuidada, paparicada, um homem digno, um homem de verdade, um homem honrado, um homem que é próspero, que é bem-sucedido, que ele vai proteger você, ele vai cuidar de você, ele vai suprir as suas necessidades, todas elas, um relacionamento abençoado. A sua vida financeira, ela é próspera não porque você está vendo a prosperidade, mas porque você é a prosperidade. E o caminho é justamente você, ao invés de olhar as coisas que você está vendo, você vibra na alegria, exulta no Deus da sua salvação, porque a sua alegria, o seu padrão vibracional, ele vai fazer com que a sua realidade seja transformada. Não é a sua realidade, aquilo que os seus olhos veem. Vamos chamar de realidade aquilo que os seus olhos veem. Porque a realidade, na realidade, não é essa. A realidade é que você é filho de Deus. Você é Deus. Mas digamos que aquilo que os seus olhos veem seja destruição, caos. Você não é isso que você está vendo. Você é Deus. Você é Deus. E não tem ninguém nesse mundo que possa mudar essa verdade a não ser você mesmo. Através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do seu nível de expansão da consciência. Você vê que muitas vezes a gente ora, eu orava, falava, Deus, o Senhor não se importa comigo. Deus não podia fazer nada, porque eu acreditava que eu merecia viver aquilo ali, que eu não tinha merecimento, que eu era culpada, que eu tinha que ter vergonha, e etc. Tantas bobagens, tantas mentiras que nós acreditamos. Agora, o processo de transformação, ele é individual. Ele é individual.
Enquanto eu quis achar que eu não merecia, eu não vivi. E eu te falo uma coisa, eu sou terapeuta sistêmica quântica integrativa, eu trabalho todos os dias ajudando pessoas de diversos lugares do mundo. E eu tenho trabalhado ativamente na minha vida. Porque eu não aceito mais. Eu não aceito ser uma terapeuta que ajuda pessoas e com a vida que não tá legal. Eu quero todas as áreas da minha vida resplandecendo a glória do Senhor, a minha realidade de filha de Deus. Você também precisa se levantar. Porque enquanto você aceitar, enquanto você tiver aí um limiar de tolerância, de aceitação da baixaria, da humilhação, da vergonha, sabe? Você vai viver isso. Você vai viver isso. Tá entendendo? Ainda que a oliveira não produza, as olivas, elas simbolizam a paz, simbolizam o relacionamento com Deus, né? A intimidade com Deus, ao lado espiritual. As lamparinas, ela simboliza alimento, ela simboliza abundância, ela simboliza unção, ela simboliza confirmações. E ainda que você olhe e não veja nada, ainda que você veja, aqui na Sicília também tem tantas oliveiras, nossa, aqui no jardim de casa tem várias. E ainda que você vá lá e chegue e veja que não tem oliva, que é produto da oliveira minta, você tem um pé de azeitona, você tem uma oliveira, ao invés de azeitona, vai nascer quiabo. Eu vou me alegrar, eu vou me exultar, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei que através da minha boca eu chamo a existência as coisas que não existem como se já fossem, já existissem. Eu sei que as palavras que saem da minha boca elas são obrigadas a se cumprir. Eu sei. Então, a minha alegria ela não está nas circunstâncias, porque ninguém é doido aqui. Ninguém é doido, louco de jogar pedra que fica rindo da própria desgraça. Ninguém é doido aqui. Todo mundo aqui tem um mínimo de sanidade. A gente se alegra em tudo, dá graças. Não é a miséria que você está passando, você tem que agradecer pela miséria. Ô, Pai, muito obrigada pela miséria. Tem pessoas que entendem isso. Pai, muito obrigada, Pai. Porque esta situação que eu vivo hoje, ela não define quem eu sou, em hipótese alguma. Muito pelo contrário. A situação que eu passo hoje, que eu estou vivendo hoje na minha vida, ela é só fruto de um momento aí que eu não entendi quem eu era, mas eu já estou mudando isso, Pai. Pai, graças eu te dou, porque eu que crio a minha realidade. Pai, graças eu te dou, porque eu chamo a existência aquilo que eu decido viver. Obrigada, Pai, eu me permito. Declare a sua abra a tua boca e fala, eu me permito. Porque até para você viver bênção. Muitas vezes, se você está acostumado a viver uma vida de derrota, até para viver bênção, você tem que se dar o direito, se permitir viver. Senhor, limpa em mim, Pai, todas as memórias de escassez, de miséria, de dificuldade, de falta, esse ranço, essa nhaca. Limpa, Jesus. Limpa, que toda célula do meu corpo seja limpa. Eu determino que estão cancelados, destravados, destruídos, desfeitos, descriados toda a memória de escassez, de miséria, de destruição, de falta, de vergonha da minha vida. Tá entendendo? Os campos sem colheita, o rebanho, que não haja prosperidade. Olha, tudo aquilo que você pode desejar, sonhar no nível material e emocional está vibrando abaixo do padrão da alegria. São 540 Hz. Deixa eu pegar essas informações aqui. Vamos lá. Eu gravei esse vídeo 3 vezes, só para você ter uma noção. Tanto que o inimigo se levanta aqui, para que essa palavra não chegue até você. Você está me vendo assim um pouco cansado de um vídeo para o outro, é porque eu fui gravar e não tinha áudio. Olha para você ver. Mas eu gravo de novo, não tem problema não.
A alegria, 540 Hz. O amor, 500. Mas esse amor que eu digo aqui é o amor que você sonha. O amor na essência do amor. Então, se você quer prosperidade financeira, se você quer ter sua casa, se você quer ter uma família, se você quer ter um amor, né? Essa pessoa tão maravilhosa que está vindo ao seu encontro, encomendada através do processo de cocriação, e se você quiser encomendar essa bênção, se você quiser transformar a sua vida, entre em contato comigo. Meu trabalho é justamente esse. Te ajudar aí a cocriar esse relacionamento dos sonhos, sua vida dos sonhos. Alterando o seu padrão vibracional, elevando o seu padrão vibracional, você entra no circuito da bênção. Aleluia. Aleluia. Alegria. Então, quando você acorda, primeira coisa que você faz, abrir os olhos. Quem acordou não foi a Priscila, foi a filha de Deus, a Deus que acordou agora. Eita, cantarabachai, toda a unção que está sobre a minha vida. Olha, eu me abençoo, eu declaro, eu determino. Bota a mão na sua cabeça. Todo o meu corpo, cada célula do meu corpo, se conscientize de quem eu sou, de que eu sou Deus, eu sou filha de Deus. Todas as crenças limitantes que entraram no meu ouvido, através dos meus olhos, tudo aquilo que eu recebi através dos meus familiares, da epigenética, hoje não tem mais poder sobre a minha vida. A primeira palavra sobre a minha vida é que eu sou Deus, que eu sou filha de Deus. E eu determino aquilo que eu quero viver. Declare aquilo que você quer viver, permaneça em alegria. Alegria. Palavra extraordinária, né? Palavra extraordinária. Lembre-se, você é Deus no dia da sua adversidade. Você é Deus no dia da sua abundância, da sua alegria. Você é Deus em todas as situações. Aquilo que os seus olhos estão vendo não é a sua realidade. Primeiro você cria no mundo espiritual, primeiro você experiencia, depois aquilo se torna visível, materializado. Então, tenha um tempo de consagração diante do Senhor, para você cocriar exatamente aquilo que você quer viver. Amém? Meu nome é Priscila de Souza Lima, eu sou terapeuta sistêmica quântica integrativa. Você pode entrar em contato comigo, meu atendimento é online. Aqui na descrição desse vídeo você vai ter acesso a todos os meus contatos. Vou te pedir para você se inscrever nesse canal, para você curtir esse vídeo, para você compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa, deixar nos comentários o seu nome, tá? Deixa um recadinho aí para mim, que você vai me ajudar muito, tá? E que esse vídeo chegue em todas as pessoas e que esse mundo seja transformado pela renovação do nosso entendimento, renovação da nossa mente. Que eu e você possamos saber verdadeiramente, compreender, assimilar que nós somos Deus e filhos de Deus, tá bom? Eu te agradeço muito, Deus te abençoe, viu?